Sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro LEPSI Minas Entrevista. Eu sou Marcelo Ricardo Pereira, professor de Psicologia, Psicanálise e Educação da UFMG e membro do LEPSI, um laboratório de psicanálise e educação de São Paulo, de universidades de São Paulo e de universidades de Minas Gerais. Hoje recebemos com alegria as atuais coordenadoras do LEPSI Minas, que nos contarão sobre suas trajetórias, seu trabalho, as perspectivas de trabalho na psicanálise e educação. São elas a professora Margarete Diniz, professora de Psicologia, Psicanálise e Educação do Instituto de Ciências Humanas da UFOP, e a professora Mônica Raime, também professora de Psicologia, Psicanálise e Educação da Faculdade de Educação da UFMG. Sejam bem-vindas, minhas colegas, minhas amigas. Obrigado por prontamente aceitarem o nosso convite. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista, o nosso primeiro LEPSI Minas Entrevista. Inclusão. Esse conceito, esse termo, essa expressão, a gente sabe que é muito cara para vocês. A trajetória de vocês se confunde com esse conceito, né? E a gente gostaria de saber como vocês chegaram nele, como a inclusão as habitou, né? O conceito o habitar, ou melhor, como esse conceito chegou até vocês e como isso se deu a partir do encontro com a psicanálise, ok? Eu gostaria de começar com Margarete Diniz, a quem eu agradeço por estar aqui conosco hoje. Obrigado, Margarete. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mônica. Eu que agradeço o convite para essa entrevista no LEPSI Minas. E a questão da inclusão, Marcelo, ela nos é, de fato, muito cara. Foi assim que eu também me aproximei de Mônica Raime. Nós começamos a trabalhar numa escola de educação especial, nos anos 90, eu já era estudante de psicologia, à época, né, e já estudava psicanálise, e foi uma feliz coincidência que nós encontramos 4 psicanalistas nessa escola, né, eu, a Mônica, a Andréia e a Jane. Então, naquela época, nós fizemos um grupo de estudo sobre o caso a caso, na educação especial, nós já estudávamos psicanálise, e foi dessa forma que nós nos aproximamos da psicanálise e educação e dos psicanalistas que já tinham um trabalho vinculado tanto às escolas francesas, né, Bonnet, Lantenne, e esse trabalho nos ajudou muito a sustentar o nosso trabalho na escola especial. Então, nós fazíamos estudos de caso, nós fazíamos um fórum de saúde mental da criança e do adolescente, onde nós podíamos trocar as ideias com outros profissionais da área da educação e da saúde acerca desses casos. E uma questão que era fundamental à época era que havia uma fila enorme de atendimentos, né, de demandas para atendimento das crianças na saúde mental. E foi por meio desse trabalho que nós encampamos e lideramos durante bastante tempo que nós conseguimos recolocar isso em discussão no campo da educação, né? Inclusive, teve, à época, um fórum municipal da criança e do adolescente que discutiu essas questões, tanto da inclusão quanto dessas filas de espera de crianças da escola básica para a saúde. Margarete, eu presumo que nós estamos falando nos anos 90 e a política pública era bastante, ou talvez um pouco diferente do que a gente vive hoje. Nos Sim. precisa um pouco em que contexto você estava quando você fala do Fórum Municipal, eu suponho que seja de Belo Horizonte, e como isso se deu? Isso. Na verdade, nós fazemos parte de um movimento maior, né, de democratização da escola pública. Os anos 90 marcam essa discussão, né, da democratização da escola pública, e nós estávamos, então, trabalhando, eu paralelamente, na Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte,
com políticas ligadas à inclusão de pessoas com deficiência. À época, a gente ainda não usava o conceito de inclusão, né? Esse conceito aparece um pouco mais tarde, mas nós já fazíamos toda essa discussão de como integrar. À época, a política era mais integradora que inclusiva, não é? Nós já fazíamos essa discussão de como integrar crianças com deficiência à escola comum. Então, a política pública, à época, em Belo Horizonte, discutia a reformulação da escola por meio da escola plural, né? E esse cenário, esse contexto, nos possibilitava também fazer essa discussão sobre a criança como sujeito, né? Porque a gente encontrava ressonância na discussão dos ciclos de idade de formação, o que nos ajudou muito nessa concepção de pensar que uma criança com algum tipo de deficiência também poderia estar na escola comum, não é? E os fundamentos, tanto pedagógicos quanto no nosso campo da psicanálise, né, com a discussão da subjetividade, nos orientava nessa busca da relação da criança com o saber, com a aprendizagem, não é? Então, essa discussão do contexto político de Belo Horizonte facilitou muito o nosso trabalho nessa escola de ensino especial. De certa forma, nós éramos referência na época, né, Mônica? Acho que Mônica também compartilha dessa ideia, tanto no campo da saúde mental, quanto nesses fóruns, né, de discussão. E a cidade de Belo Horizonte era dividida em 9 regionais, como é até hoje, né? E em cada região dessa havia um fórum de saúde mental da criança e do adolescente. Então, foi um trabalho muito profícuo, com bons resultados à época, né? E isso possibilitou que depois, nos anos 2000, a gente realmente conseguisse implantar uma política de educação inclusiva na Prefeitura de Belo Horizonte. Mônica, contigo, como foi essa trajetória, ou melhor, como foi esse momento do fórum e, sobretudo, os anos 90, em que vocês fizeram uma expressiva entrada do estudo da psicanálise e educação no campo da educação inclusiva? A minha trajetória, a formação na psicologia, era uma trajetória muito clínica, né? Eu não tinha perspectivas de me inserir no campo da educação. E eu digo que eu sou muito agradecida a Margarete, porque a gente fez um estágio comum no Centro Mineiro de Toxicomania, que fica em Belo Horizonte, perto do Parque Municipal, e foi ali que eu conheci a Margarete. Na época, eu estava terminando a minha graduação, com um impasse, né? Se eu ia ficar em Belo Horizonte, se eu ia para outra cidade. E, na época, estava tendo um concurso para professores na rede municipal, e a Margarete me incentivou muito, eu, a Andréia, né, que também foi uma colega lá da escola especial, e eu acabei indo para a educação e nunca mais saí. E aí, esse processo todo dos anos 90 é um processo que eu acho que, inclusive, hoje é um momento muito importante da gente retomar e pensar sobre ele, e buscar energias, né, nesse processo dos anos 90 e também de décadas anteriores, né, com a Constituição, todo o movimento de construção da Constituição, porque era um momento assim de criação de novas estruturas, né? Então, a gente estava na escola especial, que era uma estrutura de cunho mais segregador, era uma escola, essa escola municipal de ensino especial de Venda Nova, na época, era uma escola de referência, como a Margarete falou, porque era uma escola que atendia alunos que a gente consideraria alunos com históricos e com questões que são consideradas questões de difícil abordagem educativa, né? E a escola não recuava, né? A gente fazia isso, a gente não recuava, e esse movimento era muito interessante porque isso provocou um movimento coletivo na escola, das profissionais da pedagogia, de pessoas de outra área, no sentido também de não recuar. Então, é claro que tinha as diferenças internas dentro da escola, mas, majoritariamente, a escola acolhia alunos que nem outros espaços acolhiam. A gente tem que lembrar que nos anos 90, por exemplo, se a gente pensar no que hoje é chamado transtorno do espectro do autismo, né? Reconhecendo que, para a psicanálise, o autismo tem especificidades em relação a essa grande categoria.
Mas se a gente pega, então, as crianças e jovens com autismo, a gente não tinha espaço para essas crianças e jovens. A prefeitura tinha uma política de compra de vagas, de pagamento, né, pelo acolhimento dessa população em clínicas, às vezes em clínicas escola, né? Então, vocês observem que assim, a passagem, né, de uma situação de não ter espaço para institucional que fosse de natureza educativa, até chegar na questão da escola, que seria o que a gente chama hoje de inclusão, teve um percurso aí longo em que esse público não era identificado como público de escola. Eles não eram alunos de escola, eram alunos de clínica e escola. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte tinha uma série de convênios, né? E isso, com essas políticas de democratização e depois do que foi chamado de inclusão, isso foi mudando, né? E hoje a gente tem o cenário que a gente tem, com um grande acolhimento na educação infantil e tudo mais. Então, quando eu falo dos anos 90, era a construção também da política de saúde mental, da reforma psiquiátrica, né? Tinha saído daquela grande crítica aos manicômios. E esses fóruns que a Margarete citou eram encontros que agregavam pessoas que estavam querendo instituir mesmo uma nova lógica no serviço. Porque no campo da escola, a crítica, né, que a Maria Helena Souza Pato, por exemplo, faz, a questão do fracasso escolar, isso estava ecoando. Então, muitos profissionais dos centros de saúde, eles não queriam mais acolher para atendimento psicológico no centro de saúde uma sala de 30 alunos, por exemplo. Eles não... muitos profissionais da área psi, eles não acolhiam mais essa demanda, né? Eles colocavam questões. Então, a gente quer saber quem está encaminhando, por exemplo. E esse processo, eu considero que a gente partilhou muito, a gente não trabalhou como se a escola especial fosse a parte dessa educação mais geral. A gente estava numa escola especial, mas a gente estava muito ligada no que acontecia na saúde mental e o que acontecia na educação. Essa experiência dessa escola ela foi extremamente formadora para todas nós, porque é uma escola que eu vejo que até hoje as pessoas falam muito nesse sentido, né? Era uma escola que as professoras escreviam, a gente tinha uma revista, a gente também não se enganava pelo fenômeno, sabe? A gente sempre buscava mais. E a psicanálise, ela entrava em supervisões, ela entrava no estudo de caso, ela foi se constituindo como um referencial, mesmo que ela não tivesse, mesmo que esse referencial nem sempre tivesse o nome de psicanálise. No sentido assim, não precisava de ficar falando que era psicanálise, mas, de algum modo, colegas da pedagogia queriam também participar das supervisões que a gente fazia, porque elas achavam interessante que pudesse pensar naquelas crianças que apresentavam um grau tão grande de desorganização subjetiva de um outro jeito, né? Não apenas, por exemplo, buscando os referenciais do Piaget, que eram muito fortes naquela época, as referências. Então, isso foi tomando corpo, né? E foi realmente uma experiência muito interessante e importante que a gente viveu nesse momento. Mônica, passadas 3 décadas, na verdade, desse trabalho, né? Nós hoje vivemos a 3ª década de tudo isso que foi constituído na década de 90. Aí eu lhe pergunto assim, como você vê hoje os pontos que sedimentaram, que foram conquistados, e aqueles ainda a conquistar ou com dificuldades ainda de se implantar? Eu vejo que, em termos de garantia de acesso, né, de entrada nas escolas, isso é uma questão bastante reconhecida, de que se teve avanços muito significativos nesse sentido, mas a gente realmente, assim, as condições de permanência, de fazer um percurso escolar, a gente precisa avançar muito, né? E a psicanálise ela nos ajuda a pensar nessa questão de diferentes modos, né? Primeiro, por exemplo, nos ajuda a desconstruir essa palavra inclusão no sentido de que ela é uma grande palavra, no sentido assim, ela cabe bastante coisa, é quase um termo guarda-chuva, né? E a gente, por exemplo, a Margarete falou da questão da democratização. Muitas pessoas hoje falam que talvez o termo uma democratização, uma democracia, pensando na questão da igualdade, ela responde muito pelo que a gente defende da inclusão, né? Porque a palavra, às vezes, ela se esvazia muito. Há coisas muito diferentes que têm o nome de inclusão, né?
Então, a gente precisa depurar melhor o termo e ter problematizações em torno dele. Esse é um ponto. Então, a questão do acesso é importante. Eu acho que esse termo inclusão ajudou, né? Porque ele acabou identificando pessoas que tinham uma bandeira, uma luta comum. Mas, do ponto de vista da psicanálise, a gente faz muitas problematizações endereçadas à questão da inclusão, né? Reconhecendo, por exemplo, que nesses 30 anos se caminhou muito, como eu estava dizendo antes. A gente não tinha uma identificação desse público, que seria o público de alunos, né, que são considerados alunos da educação especial, com necessidades especiais, tão bem reconhecido no campo da educação. Mas a gente precisa sempre se perguntar, eles ainda continuam sendo os estranhos? Né? Eles ainda continuam sendo estrangeiros nas escolas? Essa é uma grande questão, né? Porque eles estarem na escola ainda não significa que eles estão, de fato, partilhando de algo civilizatório, de algo que faça parte de um projeto maior. Muitas escolas, por exemplo, elas ainda não pensam seus projetos político-pedagógicos, por exemplo, em relação a esses sujeitos. E isso nos faz pensar, né, nessas condições de permanência que eles têm. Então, esse é um trabalho constante que se tem que fazer em relação ao professorado, em relação aos alunos, né? E coisas desse tipo. Mas, certamente, a gente tem, nesses 30 anos, avanços enormes, inclusive na construção dessas condições para a permanência desses estudantes na escola. Mas há que se aprofundar as condições de permanência. É uma questão que eu observo que, depois que nós tivemos muito avanço nesse cenário, nós começamos a escutar de novo que os alunos eram alunos de inclusão. Né? Então, ao invés da escola ter assimilado um princípio da educação inclusiva, né, como princípio, ela começou a ressignificar a inclusão, segregando novamente os alunos diferentes. Né? Então, esse foi um longo trabalho que eu venho fazendo na formação docente, e Mônica também, nossas colegas que trabalham com educação inclusiva, para que essa ressignificação volte a um patamar que nós tínhamos conseguido na década de 90, não é? Porque a inclusão é uma política, não é? Como tal, é uma política universalizante. E dentro dessa perspectiva da inclusão, nós vamos trabalhar com o caso a caso a partir da perspectiva da psicanálise, não é? Mas, de forma alguma, nós podemos admitir que esse discurso em torno da inclusão volte para esse patamar, não é? Do aluno de inclusão, porque seria, de novo, capitular na segregação. E isso tem acontecido, não é? As políticas públicas não têm conseguido fazer com que isso volte a ser um discurso mais avançado, não é? Do acolhimento dessa diferença no interior da escola, e também a escola perdeu esse espaço de mobilização que a gente comentou aqui. Né? Mesmo em Belo Horizonte, com uma política pública bastante arrojada, não há mais esse movimento de mobilização em torno dos estudos de caso, né? Em torno dessa discussão. A tendência, no momento atual, eu percebo um certo retrocesso em relação a essa questão. Né? E a formação docente, por outro lado, é muito refratária, o discurso docente muito refratário ao acolhimento dessa diferença. Né? Então, há uns 4, 5 anos atrás, a gente publicou uma pesquisa, um resultado de uma pesquisa, que após 20 anos de formação na política da educação inclusiva, as professoras ainda se diziam despreparadas para lidar com a questão da diferença. Né? Então, esse discurso que interroga o tempo inteiro a subjetividade docente vinculada às questões da diferença, para mim, permanecem como necessárias. Né? É um avanço que, digamos assim, nós não podemos arrefecer em relação a ele. Nós temos que sempre estar vigilantes para que essas professoras e esses professores consigam trabalhar na perspectiva do acolhimento à diferença. Né? Porque, e aí não é uma formação estándar que faz isso. Né? Não é uma formação teórica por si só. Nós temos experimentado outras metodologias de trabalho, né, para que essa subjetividade venha à tona e que a gente possa lidar com isso na formação docente.
Margarete, nos conte mais sobre isso. Ou seja, passado todo esse período, você desenvolve pesquisas e trabalhos de extensão voltados para a psicanálise e educação inclusiva. Hoje, atualmente, quais são os trabalhos, como você tem desenvolvido essa perspectiva para que esse campo se mantenha ativo e vigilante desse retrocesso, né? Contra esse retrocesso propriamente? De certa forma, eu tenho dois grandes eixos de trabalho na universidade, com a discussão da formação docente, mas também com as discussões da diversidade e da diferença, né? Essa formação docente, rapidamente eu percebi que não adiantava só fazer formação teórica, né? Porque o preconceito que as professoras trazem, a dificuldade que elas trazem com a diferença, precisava de algo mais que mobilizasse a subjetividade delas para conseguir alcançar a discussão teórica, né? Então, essa discussão da relação com o saber, que eu também desenvolvi no doutorado, na pesquisa de doutorado, me ajudou a compreender como que a gente podia estabelecer uma pesquisa-intervenção, né, para que essas professoras possam falar dos seus preconceitos e das suas dificuldades diante da diferença. Esse trabalho ele vem acontecendo por meio de grupos de conversação, tanto em relação à questão do mal-estar docente, quanto a essa questão da diferença, né, o mal-estar docente ligado à diferença, e eu orientei trabalhos, né, como o da Cláudia Itaboraí, que trabalhou com essa questão das professoras aqui da região de Ouro Preto, em relação à diferença e à inclusão, né? Você foi da banca à época, e dali para cá, mais dois trabalhos de mestrado, né, que trabalhou com as professoras no sentido de estabelecer pesquisa e intervenção por meio da escrita, né? Então, a pesquisa da Natália foi sobre isso, para trabalhar com as professoras. A escrita dessas dificuldades, né, e dessa relação com a diferença, e, no momento atual, uma das minhas orientandas também está desenvolvendo uma pesquisa com as professoras da região de Ouro Preto para pensar como elas lidam com a trajetória de aprendizagem dessas crianças na escola. Então, esse é um dos eixos de trabalho, né, que eu venho desenvolvendo, e o outro tem essa relação com a discussão do mal-estar docente e da formação propriamente dita, né? No sentido de que as mulheres professoras sempre apresentam um tipo de relação com a educação que ainda está muito marcada pela questão da maternagem, né, da dificuldade em avançar profissionalmente, em estabelecer um lugar de trabalho profissional, né, e de avançar em relação à própria questão dessa autoria, desse estilo, né, de forjar um estilo de ser professor. Então, a pesquisa e intervenção tem ajudado a pensar sobre isso, não é? E é muito ainda incipiente, eu penso, a gente conseguir formular teoricamente essa possibilidade da autoria na escrita e na própria autorização do trabalho docente, né? Porque a gente até conhece métodos como a pesquisa autobiográfica, né? As narrativas, mas eu penso que é insuficiente para a gente conseguir trazer à tona os elementos inconscientes que perpassam essa relação da professora com o ensino e com a aprendizagem dos alunos. Então, eu tenho percorrido, por meio do método clínico, né, das discussões do paradigma indiciário, já entrando aí um pouco na questão metodológica, né, de como que a gente pode recolher esses traços, essas lacunas, né, esses restos que aparecem no discurso das professoras e que poderiam nos ajudar a compreender de que forma ajudá-las a chegar a um estilo e a uma autoria, né? Então, não é um trabalho terapêutico propriamente dito, né? Não é um trabalho analítico, mas é um trabalho que recolhe efeitos terapêuticos, né? No sentido de que elas, ao falar e ao escrever, a gente tem tentado trabalhar com essa perspectiva da escrita, né? Que elas possam
se implicar nos seus escritos e na sua própria trajetória, né? Para transformar isso num saber, numa apropriação de saber que as permita, então, transitar com essa diferença. Na semana passada, um dos meus ex-orientandos, ele forjou uma frase que eu achei muito interessante, que ele falou: a gente precisa preparar o corpo docente para o despreparo. Não é? E assim, a gente ainda está um pouco discutindo o que é isso, né? Preparar o corpo docente para o despreparo, porque, de fato, é sempre da ordem da incerteza o que essas professoras vão encontrar no seu cotidiano escolar, né? Margarete, é tão interessante que lá na década de 90, em que você citaram, já se falava sobre isso, né? Preparar o professor para as incertezas, para a incongruência, para essa surpresa que é a subjetividade. E ainda hoje a gente precisa reiterar a mesma tecla, né? Exato. Mônica, responda para a gente assim, como é que você prepara para o despreparado? Para o despreparado. Pois é, não prepara, né? Então, eu acho que essa discussão da inclusão, ela corporificou muito, né, essa lógica do despreparo, porque realmente é uma fala corrente, né, de que as professores não se sentem preparados para a questão da inclusão. E a gente teria que se perguntar, de fato, para que a gente se sente preparado, né? Talvez a gente se sinta preparado para trabalhar os conhecimentos sem o sujeito estar ali, né? Numa hipotética aula, num hipotético encontro. Porque com os sujeitos é sempre um imprevisto, você sempre precisa de uma margem aí de flexibilidade para lidar com essas questões das diferenças subjetivas do trato institucional e o trabalho com conhecimento, né? Então, eu entendo, e eu acho que até pegando carona nisso que o Marcelo falou, que realmente é uma fala constante, porque talvez isso sempre tenha alguma coisa que falte mesmo, né? Talvez faça parte do processo um certo sentimento de despreparo. Que, em contraposição, em outras áreas do conhecimento ou em outros paradigmas, isso vai ser sempre colocado como uma questão idealizada, né? Você lidar com isso que manca, né? Isso que falta, isso que nunca, de algum modo, está perfeito, né? No trabalho com conhecimento, no trabalho com os professores, isso é alguma coisa constitutiva da docência, né? Do trabalho no campo da educação. E eu acho que há uma idealização de que a gente chegaria a um ponto de que a gente não teria esses sentimentos de despreparo, isso que manca. E eu acho que hoje, por exemplo, com toda a questão dos desafios que estão colocados para a escola, a discussão da diversidade, as mudanças de posição também, né? Porque hoje os estudantes questionam muito isso que é chamada horizontalidade, né? Das relações. Isso muitas vezes é muito insuportável para nós, professoras, né? E professores, porque há também uma questão de autoridade forte que é constitutiva também da nossa posição. Então, como pensar o preparo nisso? Eu acho que a primeira coisa é a gente considerar que o despreparo ele é constitutivo, ele faz parte. Alguma coisa nessa conta que não fecha. Agora, não adianta a gente dizer que isso é suficiente, chegar a essa conclusão. Então, esses processos, né, de conversação, esses trabalhos com intervenção, esses grupos, né, essas constituições de grupo, eu acho que fazem um trabalho fundamental, que é, ao eleger alguns significantes, ao se evidenciar determinadas questões das posições que nós assumimos, nós somos convidados a pensar sobre isso, né? E também a deixar que essa dimensão inconsciente se manifeste, né, nesse trabalho grupal, por meio da fala. Então, eu acho que os diferentes dispositivos, eles tentam fazer valer a força da palavra, né? Que a palavra dita, ela surpreenda o sujeito e possa fazê-lo pensar. Eu acho que para nós, né, nós três estamos à volta com a formação de professores, né, na pedagogia e nas outras licenciaturas. Eu acho que o trabalho, né, inclusive com a formação inicial, ele é um excelente laboratório e um laboratório, inclusive, de desafios, né, porque
não é simples também lidar com isso na formação inicial, né? Quando você tem um determinado requisito universitário para cumprir, e você, a todo momento também, nas aulas, você vê que alguma coisa escapou. Se não é enquanto fala, né, no trabalho escrito, essas questões também vão aparecer, essas expectativas que os estudantes têm, e essas questões desse desencontro, né, que é presente. Então, eu tenderia a dizer, Marcelo, que é constitutivo, mas a gente tem que ter alternativas, e eu acho que a psicanálise nos ajuda muito nessas alternativas. E só um outro ponto que eu queria falar, e tem a ver com até a outra questão anterior, a gente também tem que considerar muito esse contexto, né, de hipermedicalização que a gente vive, a questão dos manuais. Isso tem sido muito invasivo na prática docente também, né? Então, eu acho que é muito bacana quando a gente, por meio desses trabalhos de intervenção, a gente percebe que, por exemplo, há profissionais que questionam, né, conseguem construir uma crítica ao excesso de diagnóstico, né? A questão, eu destacaria, por exemplo, o transtorno de atenção, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, a questão do autismo, né? E outras questões que elas invadem a prática docente. E nem sempre os professores conseguem fazer uma barra, né? Também há uma aderência a isso. Uma questão interessante, Marcelo, que essas discussões estão chegando ao ensino superior, né? Então, eu fico me vendo lá na década de 90, trabalhando essa discussão com as professoras da educação básica, e agora a gente precisa fazer essa discussão com os nossos colegas da universidade, né? Porque os casos de pessoas com deficiência que estão na universidade já são muitos. Aqui no UFOP nós temos mais de 50 casos, né? Não sei quantos vocês têm aí, mas são muitos os casos, e os professores se mostram perdidos, e eu fico lembrando muito lá de 30 anos atrás, né? Como se nesses 30 anos, esses professores também não tivessem se preparado para lidar com essa questão da diversidade e da diferença, né? Então, as questões são as mesmas, colocadas por nós há 30 anos atrás na educação básica, né? E agravado um pouco mais pelos saberes especializados, né? Então, como é que o professor de química lida com isso, como é que o professor de física lida com isso, e as especificidades que esses saberes exigem, né, dos professores na reinvenção do seu trabalho para incluir pessoas diferentes, né? Então, ao mesmo tempo que a gente já tem pesquisa que mostra o avanço disso, né? Eu e Mônica orientamos a Marcilene, aqui da UFOP, né, que trabalha com políticas de inclusão no ensino superior, e foram casos muito interessantes que nós orientamos à época dessa dissertação, já mostrando esse trabalho, né, com os professores do ensino superior, que também não é tão simples assim, né, mas que eu acho que são desafios que estão postos aí para o nosso cotidiano. Bem, chegamos ao nosso final. Eu gostaria de uma palavra, mas assim, uma frase curta de vocês, porque eu tenho repetidamente dito que a psicanálise se encontra em crise, mas, infelizmente, ela está em crise, como está em crise a democracia, como está em crise a justiça social, a república, os valores republicanos, ou os valores modernos de país ou de instituição civilizatória, de uma certa instituição civilizatória, né? De um certo modelo civilizatório. Então, nesse sentido, psicanálise e educação inclusiva. Numa frase, qual que é a perspectiva que vocês veem, ou qual é o caminho que vocês imaginam daqui para frente? Margarete. Eu penso que os desafios vão estar postos nessa relação com o saber, né? Como é que nós vamos conseguir mobilizar sujeitos para lidar com saberes que são de ordem consciente, na vertente do conhecimento, e os saberes inconscientes, né, que só virão à tona por meio desses traços, desses restos, né? Então, de que forma nós podemos avançar nesses dispositivos? Eu tenho investido bastante nas pesquisas sobre dispositivos metodológicos de pesquisa e intervenção, né? Eu tenho apostado por aí que a psicanálise poderá nos ajudar e auxiliar nessa vertente. Obrigado, Mônica. Olha, eu entendo, sabe, trabalho muito sempre para que
a gente possa preservar as condições democráticas e seus efeitos na nossa vida cotidiana, né? Como tem sido muito falado recentemente, não há psicanálise sem democracia, né? Não existe, não há como. E eu acho que a discussão sobre isso que a gente chama de inclusão e a própria questão de uma educação democrática, ela passa por uma invenção do sujeito, uma invenção do sujeito com o seu trabalho. Isso tem a ver com a questão do saber, isso tem a ver com o posicionamento diante da realidade, mas eu acho que é por aí que a gente tem que pegar, sabe? Eu acho que em momentos, eu acho que isso em alguns momentos da história, isso acontece de forma mais pungente, eu acho que a gente está num momento assim, né, de um estrangulamento, de várias questões que a gente estava considerando que estavam mais dadas, né, mais instituídas, mais institucionalizadas, e a gente vê que esse trabalho cotidiano é sempre necessário, né? Essa reafirmação desses princípios e o princípio, né, do respeito, o respeito aos sujeitos, o respeito às manifestações subjetivas, a questão da democracia e, na prática docente, esse espaço, né, para que as professoras e professores possam inventar sua própria prática, não sejam executores de uma política rígida, isso eu acho que é fundamental, esse respiro. E é nesse espaço de invenção que eu vejo um grande espaço para a questão da inclusão também. Porque hoje, felizmente, assim, a gente tem, quando eu falei anteriormente da questão do acesso, mas a gente tem hoje avanços também muito importantes. A gente tem alunos, como a Margarete disse, com deficiência, e às vezes com questões muito significativas, chegando à universidade e chegando em condições de chegar à universidade. Então, isso por si só é um avanço enorme. Mas para a gente manter essa continuidade desse processo, é preciso, né? É preciso que haja diálogo, é preciso que haja conversa, é preciso que haja troca, né? Então, menos imposição e mais diálogo, eu diria assim, né? Mas eu também espero a primavera chegar. Com esse sentido da primavera chegando, vamos encerrando o primeiro LEPSI Minas Entrevista. Vocês brilharam, eu agradeço muito e até a próxima edição. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Margarete.